Para a gente falar sobre yoga, meditação ou qualquer prática contemplativa, primeiro a gente precisa desfazer os preconceitos que se cristalizaram em torno dessas práticas. Qual é a finalidade dessas práticas? Para isso a gente pode recorrer ao Yoga Sutra, ao Dhammapada, que é o discurso mais importante de Buda, ou ao Bhagavad Gita. Então, no Yoga Sutra, Patanjali, quando ele vai descrever o yoga, ele fala sobre a relação entre você e a sua própria mente. Se a gente for no Dhammapada, que é o discurso da verdade, o discurso do Dharma, que é o discurso mais importante de Buda, ele fala o seguinte, que a mente é em tudo o elemento primordial, tudo do mental provém, tudo pelo mental se faz. Então, assim como o Patanjali, Buda, ele está apontando para a relação entre o homem e a sua própria mente. Se a gente for ver no Bhagavad Gita com Krishna, ele falando sobre a prática contemplativa, ele vai descrever a seguinte situação que cabe na nossa situação de vida. O homem que conquistou a sua mente, aquele que conquistou a sua própria mente, tem na sua mente o melhor dos amigos. Mas aquele que fracassou nesse empreendimento, a sua mente continua sendo o seu maior inimigo. Então a gente vê que, a partir dessas três fontes, que o objetivo dessas práticas é mostrar como a nossa mente funciona, como ela interfere na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Porque o que eles sacaram, o que esses caras sacaram, é um engano que a gente comete até hoje. A gente acredita que a nossa vida ela é determinada na nossa relação com o mundo lá fora. Da maneira como eu lido com o mundo lá fora, eu defino a minha vida. Mas isso é um engano. A maneira como você se relaciona com a sua própria mente define os seus pensamentos, as suas palavras, o seu comportamento, e isso define a sua vida. Então, o mais importante é a gente dar um passo atrás e compreender como a nossa mente funciona. Mas aí a gente tem um problema, porque metade do conhecimento sobre a mente humana, ele cabe na linguagem e na mente racional. Mas a outra metade do conhecimento sobre a mente humana, ele não cabe. Ele é do campo da percepção, da vivência sensorial. Na primeira parte, a gente já tem muitas pessoas falando sobre a parte racional da mente, como usar o pensamento. A gente tem Jack Canfield, a gente tem Napoleon Hill, a gente tem Louise Hay e vários outros que falam bem sobre esse assunto. E do outro lado da mente, que não cabe na linguagem, a gente tem as religiões, o budismo, o taoísmo, o yoga. E essa parte da mente que não cabe na linguagem, ela é mais ou menos como se fosse você tentando explicar para alguém o que é a cor azul, para alguém que nunca enxergou. Se você perceber, esse conhecimento não cabe na linguagem, você não consegue explicar. Ele é do campo da percepção e da mente que sente, das suas sensações. Por exemplo, se você fosse explicar para alguém qual é o sabor da maçã, para alguém que nunca comeu. Então, essa parte do conhecimento da sua própria mente, você tem que ser conduzido para conhecer. Outro preconceito que a gente precisa perder sobre as práticas contemplativas, a meditação, é a ideia de que meditar é ficar sentado de pernas cruzadas. Não é isso. O símbolo da meditação, que é uma pessoa de pernas cruzadas, sentadas, é o símbolo não de um corpo imóvel, mas de uma mente quieta. Muita gente não sabe, mas dentro dos mosteiros budistas existem as meditações dinâmicas, andando, correndo, comendo, cozinhando, lavando louça. Imagina você sentado na varanda de um mosteiro e passa uma fila de monges correndo. Eles estão meditando. A meditação é uma prática mental, invisível aos olhos. E a meditação é independente do que o seu corpo esteja fazendo. Seja ele estando o seu corpo imóvel, sentado, imóvel, em pé, andando, correndo, comendo, conversando. Como a gente falou no início, meditação, ela quer te mostrar como a sua mente interfere na sua vida. E ela interfere o tempo todo. Então, meditar pode ser praticado o tempo todo. Não saber como a sua mente funciona tem um custo para você. E esse custo é alto. Tanto perdendo coisas, mas principalmente deixando de ganhar. Esse custo dessa ignorância
avidya, em sânscrito, essa ignorância a respeito de uma visão correta do mundo e de si mesmo, de uma mente que se acalmou, ela tem um custo muito alto. A gente paga esse custo com o bem-estar, a gente paga com os nossos relacionamentos, a gente paga com a nossa saúde. E é um problema financeiro também. Foi publicado há uns anos atrás na revista de negócios de Harvard quanto os Estados Unidos perdem por ansiedade e depressão, que são quadros que a meditação, por comprovação científica, tem resultado imediato. Então, na publicação dessa revista, eles chegaram a um valor que os Estados Unidos perdem, mais ou menos todo ano, 300 bilhões de dólares. Tudo bem que a gente está falando de um PIB de trilhões de dólares, mas a gente pode pensar que nós perdemos na nossa vida também uma parte de produção que a gente poderia ter feito, mas não fez. Então, por uma questão de saúde, de relacionamento, por uma questão de bolso, por uma questão de todos os aspectos da vida, a meditação, ela é uma prática que pode resolver esses problemas. O problema da meditação é que ela é uma prática muito simples. A maioria das pessoas não está apta, não está pronta a compreender tanta simplicidade. Então, os efeitos da meditação são desproporcionais à simplicidade da prática. E isso foi também um problema para a meditação, porque durante muito tempo alguns cientistas, alguns pesquisadores, eles duvidavam de que a meditação pudesse trazer tantos benefícios. Hoje a lista de benefícios é enorme e às vezes inacreditável. Mas o que aconteceu foi que alguns cientistas modernos, neurocientistas, como a doutora Sara Lazar, doutor Anthony Lutz, doutor Kabat-Zinn, eles, com a ajuda de equipamentos modernos de filmagem, de tomógrafos, eles resolveram filmar o que acontece com a mente dos praticantes. Então, eles compararam grupos de pessoas que já praticavam com iniciantes e filmaram o cérebro dessas pessoas. E o resultado foi surpreendente, porque a meditação, em pouco tempo, em 8 semanas, que são 2 meses, com práticas de menos de meia hora por dia, mostrou que o cérebro desses praticantes começava a se modificar estruturalmente. E isso foi, assim, deixou surpreso os cientistas mais céticos. Hoje, a questão, a pesquisa não é se a meditação promove tudo isso, mas como ela faz. Essa resposta a gente ainda não teve, a ciência ainda não teve, e por enquanto ela é respondida pelas religiões. E por isso a meditação, ela tem uma comunicação muito próxima com as religiões, porque os estados que vão aparecendo no meio do caminho do praticante, eles são comparáveis às promessas das religiões. Então, a gente está vivendo num momento crucial da humanidade, a humanidade está precisando de soluções, porque todo esse processo de conhecer a própria mente, o pensamento, essa função de controle do conhecimento e da mente racional, em contrapartida com essa mente sensorial silenciosa da meditação e das práticas contemplativas, ela chegou a um ponto importante e crucial para a humanidade, por causa da internet e das redes sociais. Em 1980 e 1990, com o advento da internet, essa capacidade do ser humano de memorizar e de pensar, de manipular informações, cresceu muito, porque hoje, além da nossa memória pessoal, a gente tem a memória do Google. E além da nossa capacidade de processar informações, a gente tem os processadores e os computadores. Isso é ótimo para o nosso lado técnico e de conhecimento, mas não foi muito bacana para o nosso lado mais humano, esse lado da sensibilidade. E com a ajuda das redes sociais também, esse problema do pensamento, do excesso de pensamento, do fluxo de pensamentos incessantes, tomou uma proporção muito grande, levando a humanidade a um quadro de ansiedade e depressão. Hoje, a Organização Mundial da Saúde sabe disso, vai ser a maior doença da humanidade, maior causa de mortes,
maior causa de pessoas improdutivas. E tentando se antecipar a isso, a Organização Mundial da Saúde resolveu definir o dia do yoga, resolveu prescrever a meditação, e as universidades estão buscando responder às perguntas em cima dessas práticas. Hoje, nesse momento, a gente está vivendo essa situação, esse momento crítico, em que nós estamos no limiar entre a nossa liberação pessoal do yoga e da meditação, ou cair nos transtornos da ansiedade, da síndrome do pânico, da depressão. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa entender e praticar tanto yoga quanto meditação e todas as práticas contemplativas, para a gente resgatar o nosso lado mais humano, resgatar nossos relacionamentos, poder ter uma vida de bem-estar, uma vida de felicidade, uma vida saudável e ter tanto uma mente quieta, disponível, quanto um corpo forte e saudável para uma vida tanto feliz quanto produtiva.